Olá, um bom dia, boa tarde, boa noite na santa paz de Deus para você que está vendo esse vídeo. Hoje, dia 2 de janeiro de 2023, eu estou fazendo esse vídeo aqui hoje pela manhã, estou aqui no meu trabalho e eu irei começar a colocar alguns vídeos para vocês meditarem e procurar mais um pouco se aproximar de Deus, né? E hoje eu quero aqui compartilhar com vocês um texto bíblico que se encontra no livro de Salmos. Me perdoem às vezes o barulho, é que eu estou aqui num ambiente da minha loja, de frente a uma rua um pouco movimentada, e às vezes passa alguns carros e moto barulhento aqui, mas vamos lá, não vamos perder a concentração aqui na palavra de Deus. No livro de Salmos, no Salmo 70, um salmo pequeno, com apenas 5 versículos, mas que nós podemos tirar uma lição grande. E eu quero ler ele em partes para você, para a gente ir comentando cada versículo. E no versículo 1 diz assim: apressa-te, ó Deus, em me livrar, Senhor, apressa-te em ajudar-me. Nesse primeiro versículo aqui, eu vejo aqui, o Salmo tem como título aqui na minha Bíblia como Clamor na Angústia. É um salmo atribuído a Davi, e vemos aqui o clamor de Davi, né, a Deus, pedindo por socorro. E ele pede a Deus nesse primeiro versículo aqui, dá para ver que ele se encontra num estado de urgência, num estado de emergência, sem muito tempo para poder ser salvo, e ele pede para Deus se apressar em ajudá-lo. Nós sabemos que Deus não se limita ao tempo, que o tempo, o agora, o passado, o futuro, pertence a Deus. E nós, como meros seres humanos falhos, o tempo para nós muitas vezes é primordial, é essencial para algumas coisas. E o tempo muitas vezes decide um final, uma guerra entre a vida e a morte. Nós vemos que muitas vezes o tempo decide se vamos viver ou se vamos morrer. Nós vemos às vezes aí, vamos supor, num caso de um acidente, se o socorro, a ambulância não chegar logo e dar ali os cuidados, os primeiros socorros à pessoa, essa pessoa pode vir a falecer, a morrer por conta do tempo. Às vezes, se tivesse socorrido 1 minuto, 2 minutos antes, a pessoa poderia ter uma chance de sobreviver ainda ali, né? Então, vemos que o tempo, aqui nós aprendemos a orar, e não devemos assim pressionar a Deus, né? Às vezes nós estamos buscando por uma bênção, mas nós queremos logo, nós ficamos ansiosos, mas não é bem assim. Aqui nós vemos que é um momento de vida ou morte. Então, nesse caso, a gente tem sim que clamar a Deus, para que Deus tenha misericórdia e venha dar o que? A salvação, às vezes
para nós ou para aquela pessoa, quando estamos intercedendo, para que Deus tenha misericórdia, que essa pessoa ainda possa se arrepender dos seus pecados e ser salvo por Deus, antes que ela venha a perder a sua vida. E nós vemos aqui no versículo 2 e o 3: fiquem envergonhados e confundidos os que procuram a minha alma, voltem para trás e confundam-se os que me desejam o mal. Virem as costas por causa da recompensa da sua vergonha os que dizem ha, ha. Sabemos que o Salmo, muitas vezes, os Salmos é um livro poético, né? E nós devemos ter uma sensibilidade, um pouco mais de espiritualidade para ler os Salmos e meditar. E nós devemos às vezes ir na história, né? Vemos que o Salmo é atribuído a Davi, e nós sabemos que Davi viveu muitos anos da sua vida em grandes tribulações, em meio a guerras sangrentas. Eu me imagino às vezes no lugar de Davi e fico pensando se eu iria aguentar tamanho sofrimento diante das perseguições, diante das guerras, porque Davi mesmo, ele correndo, Davi viveu muito tempo correndo, para poder evitar as guerras. Mas infelizmente, depois que Davi pecou, o próprio Deus falou que a espada não se apartaria da sua casa. E se nós pegarmos a história de Davi, desde lá do livro de Reis, vemos que Davi sofreu muito dentro da sua casa, os seus filhos, teve muitas histórias tristes dentro da sua casa. Um dos seus filhos tentou tomar o seu trono, o outro filho dormiu com a própria irmã, se deitou com ela, violentou. Davi teve filho deficiente fisicamente, e além de ter esses problemas dentro da sua casa, ele ainda tinha os problemas do reino, porque ele era o rei, e todos os problemas das pessoas vinham também para Davi para resolver, e as atitudes dele poderiam interferir na vida de outras pessoas. Naquele tempo, voltando aqui para o versículo da Bíblia, versículo 2: fiquem envergonhados e confundidos que procuram minha alma. Nós sabemos que naquele tempo as guerras eram um exército contra o outro, mas acima de tudo era um nome de um Deus contra outro Deus. E em meio às guerras não estava só em jogo a vida dos soldados, mas sim o nome do Deus deles. Estava em jogo também a reputação de cada exército que estava ali combatendo um contra o outro. E se Davi perdesse a guerra, nós sabemos que Davi não perdeu uma guerra, quando ele realmente pedia a direção de Deus. E sabemos que o Deus que nós servimos, o Deus Criador de todas as coisas, o Deus onipotente, onisciente, onipresente, é o Deus que nos livra e não deixa que o seu nome seja envergonhado. Então, aqui nesse versículo 2 e 3 nós podemos aprender isso. E Davi pede a Deus que o
seu nome não fosse envergonhado, mas sim o nome dos falsos deuses fossem envergonhados. E no versículo 4 aqui diz: folguem e alegrem-se em ti todos os que te buscam, aqueles que amam a tua salvação, digam continuamente: engrandecido seja Deus. O que nós podemos aprender é que todos aqueles que buscam e aqueles que esperam em Deus, que confiam em Deus, irão se alegrar, porque Deus vai dar a vitória em meio às tribulações, aos momentos de angústia, de tristeza, de extrema necessidade, aonde nós estaremos entre a vida e a morte. Então, o versículo 4 aqui resume o que nós devemos fazer diante dos momentos difíceis. E no versículo 5, para finalizar, diz: eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te em vir a mim, ó Deus. Tu és o meu auxílio, o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Ele volta a pedir de novo, a clamar a Deus, porque ele está aflito e necessitado. Deus é o nosso auxílio. Deus é quem nos liberta dos momentos de escravidão, onde muitas vezes não podemos fazer nada. Essa escravidão que eu falo é uma escravidão às vezes espiritual, onde você não consegue ser liberto do pecado, onde você não consegue, por suas forças próprias, sair de um momento difícil. Então, resumindo aqui, nós devemos clamar a Deus sempre quando estamos em estado de emergência, entre a vida e a morte, e pedir para que Ele se apresse em nos livrar de todo o mal, e que nós possamos adorá-lo, glorificar o seu nome, e para que o nome de Satanás, o nome do inimigo, venha a ser envergonhado. Nós sabemos que Jesus já fez isso na cruz por nós. Ele já derrotou o inimigo lá na cruz, e ele irá um dia nos buscar, irá nos salvar deste mundo perverso, corrupto, cheio de maldade, para nos levar a um reino, a um mundo onde não haverá mais tristeza, não haverá mais doença, onde o tempo que para nós aqui hoje é essencial, lá será eterno, lá não terá mais fim. E eu me alegro por isso, meus irmãos, e eu sinto no meu coração uma paz tão grande quando eu penso nisso, nesse momento, quando a igreja será arrebatada, quando Jesus voltará para buscar seus filhos, aqueles que foram lavados, remidos no seu sangue, aqueles que foram batizados, aqueles que realmente resistiram a todos os tempos difíceis, todas as tribulações, todos os acontecimentos deste mundo, todas as batalhas, aqueles que perseveraram na presença de Deus. E que vocês possam ficar com essa mensagem, que Deus os abençoe, e até o próximo vídeo.